na RCI, sempre ao seu lado e transmitindo também na rádio e no Facebook. Para quem quiser acessar, nós estamos no Facebook da Rádio RCI Iguaçu e você pode acompanhar e mandar sua pergunta, participar aqui das nossas atividades. Hoje nós teremos uma entrevista com a Adriana Kaiwati, a professora Adriana, e ela vai falar sobre a síndrome do impostor. E a pergunta seria, a síndrome do impostor, ele impede o cumprimento do projeto de vida ou o complexis, que seria o completismo existencial, relacionado então de atender às metas que foram planejadas para a vida humana. Bem, meu nome é André Chataloff, estamos aqui representando a APEX, que é a Associação Internacional da Programação Existencial. Todo sábado vocês podem ficar aqui conosco das 10 às 11 horas da manhã. Nós falamos sobre projeto de vida. Projeto de vida, no linguajar da Consciologia, seria uma programação existencial. Também a gente pode encurtar as palavras, seria programação existencial, pro-exis. E o objetivo é simples, é de darmos valor à nossa vida humana. O que você está fazendo? De alguma maneira, você sente completo, você sente que está deixando coisas a fazer? Ideias inatas, você teve alguma lá na sua infância? Então, a gente percebe que tem muitas crianças que são prodígios, Então, tocam piano, às vezes elas vêm com ideias revolucionárias, falam assim, mãe, eu vou querer ajudar as pessoas, mãe, eu quero dar aula, eu quero ser professora. Então, tem diversas ideias que as crianças elas já trazem. Você lembra de alguma dessas ideias? Bem, dentro das consignas, dentro da proposta do programa, nós temos algumas reflexões. Uma delas você já parou para pensar que essa vida não é única? Que nós podemos ter um ciclo de existências, de indas e vindas a essa dimensão mais rústica, mais densa, assumindo esse veículo mais pesado de carne e ossos, e que ele é passageiro. Nós estamos aqui utilizando essa oportunidade, esse contexto, para ensinar, aprender, ou seja, interagir. E, com base nisso, realizar o nosso programa, o nosso projeto de vida. Bem, e com base nisso, a gente sempre no nosso programa, logo no início, nós jogamos uma pergunta no ar. Essa pergunta a gente responde lá no final. Nós temos um conceito que é chamado de egokarma. Tem essa ideia de karma. Karma é uma relação meio que de causa e efeito. Se você faz coisas boas, o universo devolve coisas boas. E vice-versa. A gente percebe que essa lei do karma, ela pode ser dividida em diversos setores. Por exemplo, egokarma. O que seria egokarma? Seria dentro do ponto de vista dessa relação de causa e efeito, tocante a você. Ou seja, o que eu faço que me beneficia, o que eu faço que de alguma maneira me atrapalha. Então, dentro de uma escala evolutiva, a partir de que momento nós podemos deixar de ter uma programação existencial, um projeto de vida que deixa de abordar esse contexto ego-kármico, ou seja, de atender uma necessidade básica sua evolutiva. Então, essa é a questão, nós vamos responder lá no final do nosso programa. Nesse primeiro bloco, sempre trazemos uma mensagem, uma palavra do Caio Polizel. O Caio Polizel é um pesquisador da programação existencial e dentro dos temas ele organizou um livro que é chamado Autogestão Consciencial. E dentro dessa autogestão, então vamos pensar, o que é gestão? Gestão é organização, é de alguma maneira você ser um gestor. Mas quando você está usando a palavra auto, é ser um gestor de si próprio. Então, vamos usar a ideia do Caio, a pílula de conhecimento que ele nos traz hoje e já voltamos. Agora, o Momento Autogestão.
Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais, sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou o Caio Polizel e hoje vou falar sobre sinalética parapsíquica. Você sabe o que é isso? Você conhece suas sinaléticas? Então fica comigo que esse tema ocorre muito mais do que você imagina no seu dia a dia. Bom, este conteúdo ele provém do livro da pesquisadora e minha amiga Sandra Tornieri, que é uma das autoras do livro Autogestão, Diretrizes da Autogestão Existencial, que a gente fala direto aqui no Momento Autogestão. E a pesquisadora Sandra ela trouxe o livro intitulado Mapeamento da Sinalética Energética Parapsíquica. Parece um conteúdo de um nível muito difícil de compreensão, mas não é. A sinalética parapsíquica ela ocorre no dia a dia com muito maior frequência do que você imagina. Por definição, a autora trouxe lá no livro uma essência que o professor Valdo Vieira, que é o propositor da ciência conscienciologia, que define a sinalética, na síntese, a sinalética energética parapsíquica pessoal é a existência, preste atenção, identificação e o emprego autoconsciente dos sinais energéticos que são personalíssimos, que toda pessoa tem desde que procure por si mesma. Então, como sinônimo, para facilitar quem está nos ouvindo, são sinais parapsíquicos, são as parapercepções auto-identificadas, são os alertas interconscienciais. A título de exemplificação, nós podemos usar os arrepios, os formigamentos, uma aragem refrescante, um momento onde muda a temperatura do ambiente, eu começo a bocejar, eu começo a escutar estalidos ósseos, estalidos no ambiente, zumbidos. Isso tudo é exemplo de tipos de sinalética. E que ocorrem, você pode fazer uma reflexão agora, com muita frequência. Às vezes a gente percebe esses sinais, o problema é que nós não os tornamos uma sinalética percebida e mapeada. Porque uma sinalética, e aqui, aprofundando no capítulo da pesquisadora, ela traz que todo sinal energético ele possui um significado a ser compreendido e decodificado, a fim de se tornar útil nas tarefas do dia a dia, nas tarefas interassistenciais. Agora, para que a gente torne um sinal energético em uma sinalética, precisa ocorrer o que a pesquisadora traz também como um intitulado recorrência. É a repetição da ocorrência do mesmo sinal, que é uma condição essencial para que se mapeie uma sinalética. E essa sinalética ela pode ter uma ordem confirmatória, possui esse caráter confirmatório, por exemplo, aquela sensação, aquele arrepio de cima e embaixo no corpo, que está confirmando uma decisão que, porventura, você precisa tomar. Ela pode determinar um sinal de alerta, um estado de alerta, algo pode estar por ocorrer e você começa a perceber aquele sinal somado em várias vezes, repetidas vezes, ele pode começar a se tornar uma sinalética. Você pode começar a perceber que aquele sinal de alerta é um indicador prévio de determinado acontecimento, ou de algo que recém ocorreu, ou de algo que está por vir. Você precisa ir desenvolvendo e mensurando quantas vezes aquilo ocorreu, as repetições e o que aquilo está lhe trazendo de informação. Ou seja, quando nós pensamos sobre a sinalética, e pensamos na utilidade dela, a essência trazida aqui neste livro enfatiza que a sinalética ela pode ter caráter interassistencial, educativo e servir como um diagnóstico de saúde, de uma patologia, de uma parapatologia. Estamos vivendo um momento único. O que a sinalética que estamos começando a perceber, ou podemos usar de um modo simplificado, o sinal energético que começamos a perceber e que pode se tornar ao longo do tempo uma sinalética, está querendo me mostrar como eu estou, como as pessoas que estão no meu entorno estão, o ambiente onde eu vou visitar, será que eu posso receber uma informação e saber se eu devo adentrar ou não? Fica aqui uma provocação, comece a mapear os seus sinais,
transforme-os em sinaléticas e faça uso pró-interassistencialidade. Bom, é isso. Boas reflexões. Te vejo no próximo Momento Autogestão. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Você ouviu Momento Autogestão. E aí, pessoal, gostaram das palavras do Caio? Bem bacana, né? É sempre importante a gente olhar e escutar um pouquinho aí essas informações de autogestão. Bem, vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno teremos a entrevistada Adriana Kaiwati. Bem, pessoal, para quem está sintonizando agora na RCI, nós estamos aqui. Eu sou o André Chataloff, estamos no programa Projeto de Vida, sempre aos sábados, das 10 às 11 horas, trazendo muita informação sobre o que você está fazendo com a sua vida humana, sobre a sua programação existencial, sobre o projeto de vida. Você é uma pessoa que é realizada ou gostaria de fazer muitas coisas? O que você vai fazer para colocar mãos à obra? Basicamente é por aí que a gente vai seguir o raciocínio. Hoje temos uma entrevistada que é a Adriana Kaiwati. Ela vai abordar o tema. A pergunta é: a síndrome do impostor impede o cumprimento do projeto de vida? Ou o complexis, o completismo existencial? Bem, então vamos falar. Adriana, tudo bem? Como que vai? Seja bem-vinda. Tudo bem, André. Obrigada pelo convite. Então, eu vou apresentar aqui a Adriana. A Adriana Kaiwati, ela é natural de Belém, Pará, engenheira eletrônica pela UFRJ, é mestre e doutora em engenharia biomédica, reside aqui em Foz do Iguaçu, conheceu a Consologia em 2003, voluntária desde 2005, atuou aqui no Centro de Pesquisas em Foz do Iguaçu, que é o chamado CAEC. Muita gente da cidade conhece o CAEC, que é o Centro de Altos Estudos da Consologia, e desde 2008 ela está, então ela voluntaria, lá no CAEC, e trabalha também na Unescom, que é uma União Internacional de Escritores da Consologia, desde 2018. Ela também é docente, fez verbetes na área, e eu queria chamar a atenção que ela é autora do livro Síndrome do Impostor. O título do livro é Síndrome do Impostor, Superação pela Autocientificidade. Você pode adquiri-lo no www.shopcons.com.br e receber aí no conforto do seu lar. Então, se você quiser entender um pouco mais, a professora Kaiwati, ela vai falar bastante sobre a síndrome do impostor, só que agora a gente vai puxar a brasa para a nossa sardinha, que é justamente sobre a programação existencial, o projeto de vida. Então, Adriana, para a gente começar aqui a esquentar os motores, a síndrome do impostor, o que seria essa síndrome? Você fez lá o livro, e por que houve interesse nessa área, nesse tema de pesquisa? André, a síndrome do impostor é quando a pessoa se sente uma impostora, sabe? Ela se sente uma impostora em relação às conquistas que ela teve, em relação, às vezes, à formação que ela tem. Por exemplo, quando eu comecei a estudar, eu já tinha doutorado. E eu sempre ficava pensando, poxa, mas eu tenho doutorado, quem sou eu para ter doutorado? Eu não mereço esse título. Então, a pessoa se vai se sentindo uma impostora e quando as pessoas elogiam ela. Então, o nome de impostora é isso, o sentimento que ela tem de ser uma impostora. Então, ela fica sempre achando que vão descobrir que ela, na verdade, não tem aqueles trafores, aquele esforço, aquela qualidade, tudo que ela recebeu não foi por merecimento, foi por sorte. Então, ela é síndrome que ela é bem complexa, mas o mais forte disso é realmente esse sentimento de impostura, tá? E o que me interessou nesse tema, na verdade, meu tema não era mais amplo. Eu sempre tive uma visão um pouco trafarista da vida, com base no trafar, aquela coisa mais negativa. Eu não valorizava o que eu tinha, não valorizava as minhas conquistas. Então, assim, e logo que eu cheguei na Conscienciologia, foi o tema que falaram, que eu tinha que estudar o traforo, o traforismo,
E nesse processo de estudar o traforismo, de tentar reconhecer os meus trafores, que eu não conseguia listar nem 3, né? Não conseguia listar nada. Ver quais eram os meus trafores, minhas qualidades. E aí, nesse processo, eu fui estudando várias patologias, psicopatologias do oposto. Então, síndrome do trafarismo, fui estudar várias síndromes. E aí, uma das síndromes que eu estudei foi síndrome do impostor, e que foi engraçado, porque quando eu estava para defender meu doutorado, eu estava querendo, assim, enrolei muito para defender, que eu achava que não tinha condições. E uma pessoa falou para mim, você está com síndrome do impostor. Mas na época eu não dei muita importância. Aí quando eu estava escrevendo o livro, fazendo a autopesquisa, né, que aí que eu me toquei, nossa, já tinha me dito isso atrás. E aí eu fui pesquisar a síndrome do impostor, aí defendi um verbete lá da Enciclopédia da Conscienciologia, né, sobre o tema, e eu vi a repercussão nas pessoas, como muita gente se identificou com esse tema, com esse sentimento de impostura. E aí eu passei a me dedicar mais especificamente à pesquisa da síndrome do impostor, junto com a escrita do livro. Até por isso que eu me titulo A Superação pela Autenticidade. Eu uso muito esse processo de escrever o livro, fazendo autopesquisa, reciclando para, né? Você vai com isso, acho que ajuda mais as pessoas a compreenderem melhor o processo. Você vai escrevendo, vai se pesquisando junto, né, da escrita. Então foi assim que eu acabei focando mais na síndrome do impostor. Então a gente pode considerar o seguinte, só para a gente traduzir para o público, né? Trafor seria traço-força, são aquelas características positivas que a personalidade tem. E trafar seriam os traços fardos, aquelas características não agradáveis, né? Que ela tem que melhorar, ela tem que superar, são dificuldades dela. Então você está colocando que a pessoa, no caso, né, no síndrome do impostor, ela não reconhece os seus talentos, ela não reconhece, vamos dizer assim, as potencialidades que ela tem, que até as outras pessoas do meio enxergam essa realidade. E até no caso, como você tinha comentado, por exemplo, a pessoa para ser uma doutora, né, nessa área, por exemplo, né, de biomedicina, né, da engenharia biomédica, isso não é uma coisa assim, não é um assunto vulgar, não é um assunto simples. Então, quando a pessoa ela está naquela situação de achar que aquilo não cabe para ela, ela se sente desconfortável, que está meio que nessa condição impostora, é o quadro da síndrome, né, que deve ter muitas ramificações. Mas a síntese, então, ela tem uma insegurança, é isso? Sim, mas eu acho que além da insegurança, né, porque ela se transforma numa síndrome, porque a pessoa tem várias coisas juntas, por exemplo, ansiedade. Imagina a pessoa que acha que a qualquer momento vão descobrir que ela não é boa naquilo. Entendeu? Então, existe casos de pessoas que achavam que, inclusive, iam tomar dela de volta. Tipo, chegar, bater na porta, olha, seu título de doutor foi dado errado. Entendeu? Tem que você pegar de você de volta. Foi um equívoco nosso. E isso, inclusive, tem artistas que ganharam prêmios, troféu. Não, deixa eu pegar o seu troféu de volta, porque a gente viu errado. Então, é mais complexo de só insegurança, sabe, André? A pessoa realmente, isso toma conta da vida dela, do termo dela ficar ansiosa que vão descobrir, vão tomar de volta. Ela vai perder o tempo, porque em algum momento vai descobrir que ela é uma farsa. O sentimento dela é esse, vão descobrir que ela é uma impostora e aí vão tirar dela o que ela ganhou. Sim, ou seja, é um quadro, né? Ele é um quadro, né, complexo, né, que tem diversas situações. Agora, qual a correlação você vê essa síndrome do impostor e a realização do projeto de vida? Então, André, assim, posso falar mais da minha pesquisa em relação à programação existencial dentro da parte da TARES, né, do esclarecimento, do não sei de outro, enfim, uma coisa mais ampla eu não sei te dizer, tá? Mas o que eu vejo, assim, imagina se a pessoa não tem certeza nem se ela tem uma qualidade, um trafor, né? Então, por exemplo, digamos que a minha programação existencial, hoje em dia eu reconheço, né, que é na área da intelectualidade e da produção de livros, escrita, né? Enquanto eu não consigo assumir que é isso, que eu tenho esse traço força
da intelectualidade, como é que eu vou fazer o que eu tenho que fazer? Então, eu, por exemplo, patinei durante muito tempo com essa escrita do livro. Muito tempo, sabe? Ele não ia para frente. Às vezes até escrevia, mas ele ficava na gaveta. Eu nem ia mostrar para os outros. Ele é tão ruim. Então, para você ter ideia, perto do lançamento do livro, eu falei assim, não, esse livro vai sair não. É muito ruim, muito ruim. Aí o pessoal da editar falou, olha, quando você diz que o livro é ruim, você está falando mal de você e da gente, porque a gente está junto com você, né? Porque tem os revisores, tem editor, tem tudo. E outra coisa, já era. Você já doou o livro vai sair mesmo que você não apareça. Mesmo que você não vá, aparece no lançamento. Então, assim, você não vai assumir o que você tem que fazer porque você não reconhece ser capaz. Tá? Então, eu acho que o impacto é muito grande, né? Você até vai fazendo, mas vai fazendo muito aquém do que você poderia fazer. Sabe? Entendi. Isso aí quando a gente olha essa síndrome, ela pode, pela sua pesquisa, estar associada a outras síndromes que acabam, às vezes, conjuminando? Pode. Uma delas, por exemplo, é a síndrome do infantilismo. E aí a pessoa meio que fica um pouquinho, não atua nem de acordo com a sua idade dessa vida mesmo, né? Então, não toma as decisões, por exemplo, que ela deveria tomar com a idade que tem. Então, tem muitas dificuldades. Por exemplo, eu quando estava tendo desenvolvendo o livro e tal, eu estava construindo a minha casa. Eu tinha muita dificuldade de me posicionar, de falar para as pessoas que eu queria na casa. Eu tenho muitos problemas porque eu não fiz isso. Porque você não se sente segura de fazer. Às vezes, dá uma... Sabe? A manifestação acaba sendo até um pouco mais infantil, porque já que você não tem segurança de como que você está. Eu me lembro que até teve um momento assim, até de vestimento acaba refletindo, sabe? Porque você não assumia a mulher que eu era, a idade que eu tinha, né? Então, isso é um lado que reflete. Então, reflete um pouquinho essa questão de você não conseguir atuar nem de acordo com a sua própria idade nessa vida mesmo que eu estou falando, né? Outra coisa que tem, como eu falei, a síndrome do ansiosismo. Então, por causa você fica muito ansioso com esse negócio, porque as coisas vão dar errado, né? Imagina, você está trabalhando como um docente, mas você acha que você não é capaz. Então, em algum momento, você vai ser mandado embora, né? Você vive todo esse negócio de que vai dar tudo errado, porque uma hora vão descobrir que você não é capaz, não tem a síndrome do ansiosismo. Pode levar também claro, tem a parte fisiológica do processo, mas também pode ser um gatilho para a depressão, né? Toda hora, tudo que você faz não é bom, toda hora você acha que é ruim o que você está fazendo, você não tem essa autovalorização, né? Nem valorização das conquistas. Imagina isso durante muitos anos, né? Então, tem várias síndromes que estão junto com ela, né? Agora, uma coisa, Adriana, que a gente estava pensando aqui, a nossa sociedade ainda é muito competitiva, né? Ou seja, as pessoas, a gente vê, por exemplo, vou colocar aqui uma condição. Eu conheço muita gente que estuda medicina e fala, olha, você pensa assim que está todo mundo ali querendo ajudar o próximo tal, mas não, um está querendo passar por cima do outro, mostrar que é melhor que o outro. E eu percebo que em algumas profissões também é assim, né? Evita-se assim o coleguismo, o processo da cooperação. E até empresas, né, tem muito essa questão do desafio. A gente vê um monte de filme na televisão que mostra isso também, né? As pessoas sendo colocadas à prova, né, colocadas a mostrar do que vale. E dentro de mostrar o que vale, ela tem que provar que ela é boa, ela tem que, de alguma maneira, fazer com que ela não pode nem passar perto dessa síndrome do impostor, porque senão o outro do lado engole ela, né? Então, a gente vê que nós temos uma sociedade desse jeito. Como que você vê essa condição da síndrome, então, travando esses traços força, travando as competências? E qual que seria, então, uma forma de dar a volta nisso? Mas eu queria que você não respondesse agora. Vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno você vai falar isso para a gente.
Olá pessoal, para quem está nos acompanhando, estamos aqui no meu, no seu, no nosso programa Projeto de Vida, aqui na RCI, Rádio Comunicadora Iguaçu, sempre ao seu lado. E nós temos aqui uma programação, principalmente sábado, recheada de atrações, de atividades. Fique conosco até 11 horas e depois nós temos outros programas muito bacanas que vale a pena de você estar acompanhando. Agora, nós deixamos uma pergunta no ar com a professora Adriana Kaiwati, que é o seguinte, que nós vivemos uma sociedade, principalmente aqui no Ocidente, muito competitiva. A gente vê assim diversos filmes mostrando que as pessoas elas são colocadas à prova para mostrar quanto competente ela é, seja para pegar uma promoção, seja para de alguma maneira estar no mercado propriamente dito, né? Ela tem que bancar, ela tem que mostrar, ela tem que de alguma maneira ser muito autoconfiante quanto aos seus traços força. E o que a gente percebe? Que essa síndrome do impostor, ela de alguma maneira dá uma sensação de puxar o freio de mão, travar essa condição. E eu queria escutar justamente da Adriana como que essa síndrome ela interfere então no dia a dia profissional, nessa condição toda, nesse processo competitivo, e o que deve ser feito? Tá, eu acho que em termos de si profissional, impede a pessoa até de atuar talvez na profissão que ela queira. Entendeu? Eu quero isso, mas eu não sou capaz, então vou fazer outra coisa. Então já começa por aí. Eu tenho uma dúvida até hoje se eu escolhi a faculdade de engenharia, não foi por causa da síndrome do impostor, porque eu tinha dúvida entre medicina e engenharia. E aí eu ficava assim, eu não sei, eu acho que eu não vou ser uma boa médica, eu não sou uma pessoa que tem muita empatia, eu acho que eu não sou isso, não sou aquilo, e eu escolhi engenharia. Então, sabe, pensando assim, toda a minha vida. Então, assim, eu acho que pode ser que até a escolha profissional já não foi a que a pessoa queria, porque ela já não estava capaz. E às vezes a pessoa, mesmo com síndrome, ela é boa. Ela é boa no que ela faz, porque ela tem a capacidade. Ela não sabe que ela tem, mas ela tem. Então ela pode até ter conquistas. Então tem gente com síndrome de impostor que é ganhadora de troféus, artista e tal. Então ela consegue fazer. Agora, ela poderia fazer mais, a pessoa nisso. A pessoa poderia fazer mais. Ou outra coisa que eu acho que me incomoda bastante quando eu vejo alguém assim, muito boa dizendo que tem síndrome, ela poderia não estar sofrendo, sabe, André? Se a pessoa às vezes está lá, está num alto cargo, numa empresa, sabe? Ela está indo super bem, mas ela sofre. Então ela pode até conseguir algumas coisas, mas ela sofre. Então teria essa coisa de ela estar da luta do sofrimento, de poder ir além disso, tá? De não fugir, né? Então, eu vou te falar que eu já sou professora universitária, mas já teve concurso em que eu simplesmente não fui no concurso. Eu fiz toda a inscrição, toda a documentação, mandei tudo, eu cheguei no dia do concurso, falei, o que eu vou fazer lá? Não vou passar mesmo? Não fui. Então, tem outra síndrome que a gente está falando em síndrome associada à síndrome da pré-derrota. Você já, não vou perder mesmo, eu nem vou. Tá? Vou perder meu tempo, não vou mesmo. Então, ele tem um impacto muito grande, talvez, na questão profissional em relação a isso e na intraconsciencialidade, na questão do sofrimento, daquele pesado. E para superar isso, André, eu acho que é fazendo autopesquisa, né? Então, a pessoa começar a ver que os fatos, né, orientam a pesquisa dela, mostrando que ela tem aquela capacidade. Então, acho que uma coisa que ajuda bastante, talvez, é a pessoa conversar com os amigos. Como é que você me vê? Que qualidade você acha que tem? Conversar mesmo para começar a perguntar, para ver o que as pessoas falam. Porque não é uma coisa interessante, eu fiz isso, tá? Uma das primeiras coisas que eu fiz foi pedir para as pessoas listarem meus trafóides e trafais, né? Traços fortes, traços fracos. O mais interessante é porque eu estava aqui de olho nos traços fardos, né? Não nem sabia dos meus trafóides. E aí, quase, 100% respondeu tudo ligado à intelectualidade, logicidade, e eu sempre me achei muito boa. Eu sempre achei assim, eu consegui as coisas porque eu estudei, eu nunca me toquei nisso, porque eu estudei e conseguia, porque tem que ter um nível de inteligência, né? E então,
Você começa, peraí, pode até ser que não seja no mega trafó, como algumas pessoas achavam, mas alguma coisa tem que ter, entendeu? Aí você vai, então isso é um processo, não vou dizer que dependendo, claro, da capacidade da pessoa, isso pode durar anos, pode durar muito pouco tempo, mas eu conversei com muita gente para me ajudando nisso, inclusive conversei com meus ex-orientadores de mestrado, de doutorado, porque na minha cabeça eles me achavam burra. E quando eu perguntei, fui falar com isso, teve um que riu, mas como assim? Então eu acho que conversa com as pessoas te ajuda bastante nesse processo de superação. Legal. Agora uma coisa, Adriana, que eu acho que chama a atenção, é interessante o grande público ter essa visão de algumas coisas. Por exemplo, você estudou engenharia eletrônica, né? A gente percebe que engenharia eletrônica é aquela do celular, é aquela do computador, é aquela da televisão, de boa parte das tecnologias que meio que tem a ver com a internet das coisas, né, que é o mundo atual, é o mundo do presente e futuro. E a gente sabe, né, que você falou da medicina, que você pensou de fazer a medicina, acabou fazendo engenharia eletrônica e fez mestrado e doutorado na engenharia biomédica. Para quem não conhece, tudo aquilo que a gente fala de milagres da medicina, o que está por trás do milagre da medicina, ressonância magnética, diversos testes, terapias, acelerador linear, a gente tem diversas coisas, né, arco em C, que a gente pode fazer lá cirurgia com a perna quebrada e ver o raio-x da pessoa em movimento. Então tem diversas tecnologias que justamente a engenharia biomédica que está fazendo esse milagre, né? Ou seja, aquele milagre que é chamado da medicina às vezes, o milagre da engenharia biomédica. E você foi estudar isso, que é algo super importante, né? Algo, vamos dizer assim, de uma técnica, de um primor, de um benefício, né? Ou seja, muito grande. Que eu acho que é importante até para o jovem saber assim, não, o que tem coisa para estudar? Existe uma coisa interessante chamada engenharia biomédica, então que é muito interessante, não é isso, Adriana? Que você se falando. Sim, eu sempre gostei de engenharia biomédica, né? Então, quando eu entrei na engenharia, já era para ser engenharia biomédica. Já tinha então, eu comecei a graduação já querendo saber o que eu ia fazer de pós, porque na minha época não tinha graduação de engenharia biomédica. Então, adoro, é um campo que eu gosto bastante, né? Atuei em empresa. Eu acho o máximo, assim. É o modo na época, né, era o modo que eu conseguia ver, que eu conseguiria fazer assistência, eu sendo mais da área técnica, né, da área mais tecnológica. Foi como eu me encarei na época. Muito bom. Agora, na sua opinião, o que dá força ou que nutre a síndrome do impostor na pessoa? Nutre modo negativo, né, o que dá força no modo negativo, né, que reforça a patologia, você quer dizer, né? Bom, que reforça a patologia. Eu vejo que essa falta de autoconhecimento, como diz que ela não reconhece quais são as suas qualidades. Isso é uma coisa. Então, ela não consegue ver. Então, a falta de autopesquisa reforça, acho que, bastante a síndrome do impostor. O meio, às vezes, que você está. Às vezes, também não ajuda. Entendeu? Por exemplo, eu sou descendente de japonês e a minha família também meu pai também é militar, então o nível de exigência é muito alto. Então, fui criada no nível que a pergunta era onde você errou. Se você não tirou 100, se você chegasse a casa com 99, onde você errou. Então, era sempre aquele foco no que errou, no que não conseguiu fazer, no que deixou de fazer. Então, essa parte prejudica bastante, né? Às vezes, um ambiente que é bem nocivo, inclusive tem artigos científicos sobre isso, é a área acadêmica, que é sempre a exigência de produção, o que você tem que produzir, sempre, né? Então, tem essa exigência, até porque as pessoas também têm uma exigência de quem tem título. Então, o doutor tem que ser aquele cara intelectual, que sabe de tudo, poliglota. Então, tem essa imaginária. Imagino que tem também várias profissões que devem ser assim. Por exemplo, o médico deve ser complicado, porque todo mundo deve exigir que o médico saiba tudo de medicina, né? Então, tem várias coisas que vão reforçando, né, no ponto de vista negativo da síndrome.
Mas muito bom. Agora, quando você já chega nesse processo, você tem a lucidez desse contexto todo, tem uma lucidez de que você tem atributos conscienciais, que você é uma pessoa que tem traços força, tem ali talentos, identifica, inclusive, que está em subnível. Como engrenar, como aplicar novos hábitos no dia a dia, superando essa síndrome. Eu imagino que o seu livro deve ser um grande guia, né, de superação disso, né? Tem várias coisas. Acho que uma das coisas é começar a se impor novos desafios. Tá? Começar a testar mesmo. Então, vamos testar. Eu preciso, dependendo no caso nosso da Conscienciologia, não dou aula, vamos tentar dar aula, né? Vamos passar por esse processo, vamos escrever um artigo, vamos defender o bebê. Você vai nesse passo a passo para ir testando, se testando, tá? E presta atenção nos feedbacks. Então, presta atenção nos feedbacks e principalmente nos feedbacks positivos, que geralmente quem tem síndrome do impostor, precisa falar algo positivo e ainda por vista por outro, você nem escuta. Agora, se alguém falar de um erro, a pessoa amplifica aquilo, nossa, a pessoa falou que é uma porcaria o que eu fiz. Então, escutar mais o que as pessoas falam de positivo. E até elencar, sabe? Escrever mesmo, assim, que às vezes a parte de escrever, de você ver aquilo de complexo, não só ficar pensando. As coisas boas que aconteceram, as coisas boas que a pessoa conquistou pelo esforço dela. E muitas vezes quem tem síndrome do impostor acha que conquistou alguma coisa por sorte, pelo anjo, pelo amparo, por tudo, por fatores externos. Então a pessoa tem que ver, por exemplo, que ela conquistou porque ela se dedicou. Então eu tive que ver, por exemplo, por mais que eu achasse que eu não era tão inteligente assim para ter um doutorado, mas eu passei uma vida estudando. Eu estudei muito para poder passar no vestibular para a Universidade Federal. Depois eu me dediquei para fazer o mestrado na Universidade Federal, uma das melhores instituições de pesquisa em engenharia biomédica, que é lá na COP. Então, eu me dediquei, por mais que não fosse como eu queria ser, né, 100%, maravilhosa, eu me dediquei, precisei colocar energia no processo, precisei me dedicar. Então, é importante que a pessoa veja que ela se dedicou, que ela fez, que ela teve qualidade para chegar ali. Então, por mais que eu não me reconhecesse que eu fosse excelente pesquisadora e super intelectual, inteligente, eu tinha que reconhecer no mínimo que eu me dediquei, que eu era estudiosa, entendeu? Que eu tinha uma cognição, pelo menos, para entender, para depois passar, né? Então, esse processo, eu acho que talvez revisitar até o que ela já conquistou no passado. Acho que isso é importante. Muito bom. Então, assim, uma pergunta, né, que a gente não quer, eu acho que vale a pena a gente responder é: de que maneira geral pode-se cumprir o projeto de vida, né, a Proexis, se ainda tiver traços da síndrome do impostor? Então, quais seriam as etapas para a superação disso? Mas você não responda agora, vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno estaremos aqui de volta com a Adriana Kaiwati. Estamos aqui falando com a Adriana Kaiwati no programa Projeto de Vida. Você está gostando? Você se interessou por a engenharia biomédica? Você já tinha ouvido falar nisso? Percebeu quanto que ajuda a sua vida? Tem muita gente que fala assim, vou lá no fisioterapeuta, fazer o quê? Colocar lá um ultrassom, fazer ali dar um choquinho. Você sabe que quem inventa esse aparelho de choquinho, quem mexe lá com o ultrassom é a engenharia biomédica? Você sabe que boa parte dessas tecnologias, né, que você encontra hoje no hospital é um engenheiro biomédico que está por trás? Então, quer dizer, olha só como que é importante essa área, né? E pouca gente fala sobre o assunto. Agora, vamos voltar ao assunto, né, da pergunta, que a professora, né, Adriana Kaiwati, é uma especialista na síndrome do impostor. Então, a gente questionou-a. De que maneira geral pode-se cumprir o seu programa de vida, o seu projeto de vida, se ainda tiver algum traço da síndrome do impostor? O que deve ser feito? O que eu devo procurar? Por onde começar?
Então, André, para você descobrir, né, conseguir mapear o que você tem que fazer na sua programação existencial, você tem que saber o que você é capaz. Então, o primeiro passo num processo de auto-pesquisa, né, de pesquisar a si próprio, seria o passo da conscienciometria, ou seja, da medida da consciência. Então, ela começar a tentar identificar quais são os traços, forças, qualidades que ela tem. Tá? Com isso, ela vai começar o que eu já tinha falado, acho que no bloco anterior, que é de você começar a testar. Então, eu acho que eu tenho outra forma da intelectualidade, acho, inclusive, que minha programação existencial tem a ver com isso. Então, começa a fazer pequenos testes, né? No meu caso, meu pequeno teste foi um artigo. Meu primeiro artigo na Conscienciologia foi difícil, porque em cima da hora eu quis tirar um artigo, eu achei que eu não tinha capacidade, porque estava muito ruim. Então, você vai dando aqueles pequenos passos para você ver a repercussão. E aí você vai ter a repercussão das pessoas, que as pessoas vão te elogiar, que as pessoas vão se identificar com aquilo. Então, você vai fazendo isso. Né? No nosso caso, na programação, dentro da Conscienciologia, defender verbete ajuda, você pode defender sobre temas que têm a ver com seus trafores. Eu sou da comunicabilidade. Então, defenda algum verbete que tem a ver com comunicabilidade. Né? Se você não é da Conscienciologia, sei lá, se não pode fazer teste no trabalho, quem sabe fazer teste com alguma coisa que seja um trabalho voluntário, né? Ela pode fazer alguns testes, até às vezes com uma atividade boba que ela queira fazer, de diversão, né? Testar alguma coisa, entendeu? Para ver se ela reconhece. Acho que, então, aí com isso, você vai ganhando autoconfiança, né, dentro dos resultados, você vai aumentando seu nível de autoconhecimento, e aí você pode se alinhar até melhor com o seu programa existencial. Sua programação existencial, acho que é bem difícil você estar alinhado se você não consegue aplicar, reconhecer e usar os seus trafores. Né? Agora, Adriana, uma coisa que me veio à mente é o seguinte: as pessoas, elas nem sempre vão dar um feedback positivo para nós, né? Então, você comentou, né, de que tem as coisas positivas que deve ser aumentado e olhar aquela questão positiva para você meio que acordar que você não é um impostor. Você é boa também, você também tem aquela condição. Só que tem um outro aspecto que muitas pessoas que estão descendo a lenha, elas podem estar certas em alguma dose, talvez não naquela dose que ela está colocando, e não na dose que a pessoa que tem o síndrome do impostor também veja. Que às vezes, olha, não, a pessoa falou que eu fiz aquilo de errado. E aí a pessoa aumenta, né, a coisa. E como que você vê de aproveitar também com essa heterocrítica dentro dessa abordagem da síndrome? Então, André, eu tive que me blindar durante um tempo. O que eu quis me dizer com me blindar durante um tempo? Vocês já viram que tem vários livros de autoajuda falando sobre a questão das pessoas negativas em sua volta. Pessoas que são excessivamente críticas. Eu tive que me afastar de certas pessoas, porque aquilo não estava me ajudando. E assim, mais à frente, eu até posso conseguir conviver com esse tipo de pessoa. Nesse momento, eu não posso. Então, para mim, foi o que eu consegui fazer, foi me blindar. Tá? E por um tempo, tentar, então não vou conseguir, tá? Não ficar pensando e estudando sobre os meus trabalhos. Que era só o que eu acabava fazendo. Eu acabava focando naquilo que é negativo que a pessoa falava. Mas eu tenho isso aí, assim, tentar evitar isso. Sabe aquela história que você está de dieta, regime, para emagrecer, você não vai comprar um doce e deixar na sua geladeira? Então, é mais ou menos isso que eu estava fazendo. Eu fiz bem de modo intuitivo, e depois eu vi um livro, que eu adoro esse livro, eu sempre falo dele, que é Mude Tudo o que Quiser. Que eles trazem várias técnicas, mostrando que para você mudar um hábito, mudar alguma coisa, tem que ter técnica. Esse negócio de que tudo vai pela força de vontade não é assim, né? Tem que ser inteligente nas suas escolhas. Então, por um tempo, eu me afastei dessas pessoas que eram extremamente negativas, só ficavam apontando traço fado e o que eu errava. Eu tive que fazer isso, tá? Ou seja, Agora,
É que, na verdade, aquilo estava tóxico para você. E você tinha que sair daquele processo tóxico, né? Sim, eu tinha. Por um acaso, eu estava longe da minha família, né? Porque já tinha me mudado, estava em São Paulo quando eu comecei a pesquisa, minha família toda mora no Rio de Janeiro, depois eu me mudei para Foz do Iguaçu. Isso não foi de propósito, eu me afastei, foi pela profissão, né? Eu fui sair da cidade, e depois, por causa do voluntariado, eu me mudei para Foz do Iguaçu. Mas eu já percebo que foi importante naquele momento, sabe? Porque meus pais até hoje são assim. Eu encontro com eles, a primeira coisa que eles fazem, a primeira coisa não é oi, a primeira coisa é uma observação negativa. Entendeu? Até hoje é assim. Então, mas hoje tudo bem, eu já consigo lidar com isso. Inclusive, certas pessoas que naquele momento eu me afastei, hoje eu já consigo conviver. Mas para mim foi necessário, sabe, André? Muito bom. Agora, Adriana, a gente está chegando meio que nos minutos finais, mas eu gostaria que você fizesse as suas considerações ou abordasse alguma questão do teu tema que não tivemos a oportunidade aqui de aprofundar. Eu gosto muito de falar que o subtítulo do meu livro é Superação pela Autocientificidade. As pessoas me perguntam por que autocientificidade. Até porque, assim, a síndrome do impostor, o problema dela é que ela tem muito crença. São as autocrenças. Uhum. Eu creio que eu não tenho esses traçores. Eu creio que as pessoas estão sendo boazinhas quando me elogiam. Tem muita crença. E como é que você consegue superar crenças? Pela autocientificidade, né? É você fazer a autopesquisa, né? A pesquisa de si próprio, com um nível de tecnicidade, de cientificidade. Então, isso eu acho que é importante no processo. A gente fala que quando você está cheio de crença, os fatos não te mostram. Para você não consegue ver. Então, você tem que aumentar o seu nível de criticidade e não a criticidade negativa. Porque eu tenho muita autocrítica. Eu vejo todos os meus traços falhos pelos meus traços falhos. Não é isso. Quando a gente fala em autocientificidade, quando a gente fala em autocrítica, é ver as coisas, não se criticar e se martirizar, né? Ver as coisas com clareza. Então, realmente ver o que é traço. Então, acho que essa questão da autopesquisa Opa, aproveitando aqui que acabou dando um problema na nossa comunicação. Deixa eu voltar aqui, espera um pouquinho só. Oi. Oi. Voltamos. Não, é que teve um problema, mas vamos lá. Desculpa, cortou um pouquinho a sua voz. Beleza, a partir de hoje. Está me ouvindo agora? Sim, sim. Então, você estava justamente falando nessa etapa da superação, você falou dos seus pais, você comentou justamente na abordagem que você já está diferente, então há uma ressignificação, né, que você, às vezes, aquela fonte de problema, pelo que você está mostrando da síndrome, ela pode continuar a mesma, só que você, com a superação, você já vê de uma outra forma também, né? Da superação. E o que eu estava falando é a questão da pesquisar você mesmo, né, de você reconhecer o que você tem, de você aplicar técnicas mesmo. Aquilo lá, deixa eu testar então, deixa eu ver, deixa eu me colocar à prova das minhas crenças, tipo, eu creio que eu sou incapaz. Não, vamos testar, será que mesmo que eu sou incapaz? Então, acho que isso que é importante, você ser autocientista, né? Você aplicar as técnicas de você questionar você. O problema da síndrome do impostor é que você não questiona você mesmo. Você crê que você não é capaz, você crê que não tem aquela qualidade e não se questiona. E isso é importantíssimo. Se questionar, sabe? Se pesquisar.
Adriana, muito obrigado. A gente sabe que o assunto ele é bem assim vasto. Eu acho que nós devemos conversar mais, né, sobre esse assunto, até mesmo porque devem ter muitas outras nuances, né, pertinente à programação existencial que a gente não conseguiu explorar aqui. Mas agradecemos aí a tua participação, né, e essa oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigada. Tá bom, até mais. E agora nós vamos dar sequência ao Proexis do Mundo, que são dicas importantes para você escutar e refletir. Bem-vindos ao Proexis no Mundo. Olá pessoal, meu nome é Cassiane, eu tenho 16 anos, sou voluntária da Conscienciologia e sejam bem-vindos a mais um Proexis no Mundo. Bom, eu conheci a Conscienciologia quando eu tinha mais ou menos 8 anos de idade através dos meus pais. Já de cara eu admitia os estudos e fenômenos da Conscienciologia, mas não tinha muito interesse em estudar, né, sobre o conceito, ler livros, e em geral é isso, né. E aí com o tempo foi passando, eu viciei na internet, em desenhos, esse vício dura mais ou menos uns 3 anos, e eu consegui superar o vício através de algumas reuniões que tinha, que a minha irmã epicentrava, que a gente debatia sobre temas da Conscienciologia, e a gente fazia EV. E com essas reuniões eu percebi assim, né, fiquei mais lúcida, né, fazer EV, e eu comecei a afastar um pouco dos jogos e tal. E em 2019 eu tive a oportunidade de ir para Foz do Iguaçu fazer o curso TPIE e Invex-Geração, curso da Asinvex, Associação Internacional de Inversão Existencial, onde eu consegui ver minhas prioridades e vi que a minha prioridade não era ficar viciada na internet, então meus valores, eu comecei a identificar valores evolutivos e a partir disso eu comecei a adaptar por hábitos mais evolutivos. Atualmente eu estou escrevendo sobre família, interassistencialidade, conviviologia, em relação a esses temas, né? Então, a própria inversão existencial e a minha perspectiva quanto à minha ProEx é a questão da interassistencialidade, da conviviologia e principalmente da inversão existencial. Então, é isso um pouco da minha jornada, como que eu conheci a Conscienciologia e a minha perspectiva quanto à ProEx, né? Então, acho que eu tenho muita coisa para fazer nessa vida. E é isso. Obrigada, pessoal, e até mais. Acabamos de presenciar mais um Proexis no Mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. Então, pessoal, e vocês gostaram? Gostaram da Adriana? Muito interessante a gente entender, né, como que uma pessoa, às vezes, ela tem todos os recursos, ela tem toda a informação e ela ainda se sente, muitas vezes, incapaz, né, de fazer ali, de representar aquilo que ela tem, né? Ou seja, a sua faceta positiva, os seus talentos, de ser o que ela é de uma maneira tranquila. E a gente percebe, então, que vale muito a pena a gente estudar essa síndrome do impostor. A gente, com certeza, devem ter diversos elementos que contribuem para essa condição e nós devemos estudar. Lembrando, né, que vocês podem ali no www.shopcons.com.br acessar o livro e também aprofundar melhor o assunto. E é lógico, se você buscar na internet, você vai ver que a Adriana Kawati, ela já fez diversas palestras, já tem diversos conteúdos a respeito do trabalho dela, da pesquisa que ela fez. Agora, vamos só responder aquela pergunta final, né, que a gente jogou no ar, sobre o processo do ego karma. Em que nível evolutivo nós vamos deixar de ter uma programação existencial, um projeto de vida que não contemple essa questão do ego karma? A resposta é nenhum momento da evolução. Por quê? Porque independente do nível que a gente esteja evolutivamente, nós vamos ter sempre a necessidade de nos atender. Então, o teu projeto de vida, ele deve permear de você se beneficiar, de você crescer, de você superar síndromes. Há exemplo da síndrome do impostor.
olhar que você é competente, você é capaz, eliminar as crenças negativas. Olha como foi importante, né, a Adriana, falar sobre esse assunto. Tem muito material, tem muito conteúdo que ajuda a gente a trabalhar sobre as crenças negativas. Tá? Bem, ficamos por aqui. Todos os sábados, das 10 às 11 horas, você tem um encontro aqui conosco. Programa Projetos de Vida. Tenha um ótimo final de semana e até sábado que vem. E continue com a programação da minha, da sua, na nossa RCI, sempre ao seu lado. Você ouviu na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Projeto de Vida, produção